Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse nono vídeo, essa nona apresentação da nossa trilha formativa em liderança educacional da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, com os meus colegas que fizeram a pós-graduação na área de liderança e gestão escolar na Mary Immaculate College. E hoje eu tenho essa pessoa que é criatividade em pessoa. E eu estou muito feliz, ela também é do mesmo estado, estado do Rio de Janeiro. E eu estou aqui com a Morgana. Morgana, obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada a você, Solimar, nossa, minha conterrânea querida. E eu é que agradeço a todos, né, que participantes desse projeto maravilhoso, pela oportunidade de participar, porque eu acho de extrema importância esse compartilhamento de ideias, nessa conversa, esse diálogo. Muito obrigada. É verdade, a gente está muito contente, né, com o grupo que está vindo. E, gente, não podia ser diferente. Eu vou ler aqui o currículo dessa mulher e vocês vão pegar papel e caneta, como eu sempre falo, porque vem coisa boa por aí. Então, a Morgana Silva Larotonda Caetano, ela é mestre em literatura inglesa pela UERJ, especialista em ensino de inglês, neuroeducação e língua inglesa e suas literaturas pela Universidade Estácio de Sá e graduada em letras português e inglês pela FEUC. Sua pesquisa se concentra em poéticas da contemporaneidade, com interesse em literatura gótica, estudos do sujeito pós-colonial, subalternidade e multiletramentos críticos. E ela, nesse momento que ela grava o vídeo, atua como docente no programa de ensino médio integral da SEDUC do Rio de Janeiro. Então, assim, com vocês, o tempo todo é teu, tá, Morgana? Seja bem-vinda e obrigada, pessoal. Aproveita bastante. Muito obrigada, Solimar. Bom, então é isso, gente. Eu trouxe hoje para vocês, né, dividir esse conhecimento com vocês, que eu adquiri, né, aprimorei lá na Irlanda, nessa oportunidade maravilhosa, né, que a CAPES nos ofereceu. E eu trago para vocês aqui a junção de um projeto que eu já desenvolvia, que é os multiletramentos, né, e a leitura literária na escola, com a cultura de liderança distribuída, né? Então vou trazer aqui perspectivas críticas para a transformação do ensino de língua inglesa. Eu vou apresentar para vocês aqui, é claro, por que escolher literatura, como eu reestruturei, né, o projeto anterior para esse novo, juntando a liderança distribuída. Vou apresentar para vocês a base, né, o meu norte desse projeto desde o início, né, nos multiletramentos, no pós e multiculturalismo, a OSDI, que é a metodologia que eu utilizo. Vou mostrar, claro, para vocês o projeto antes, porque não tem como mostrar o que eu fiz de mudança, né, sem mostrar isso. O projeto reestruturado. Vou falar sobre as considerações finais e depois vou dizer para vocês como eu compartilhei, como eu decidi compartilhar as experiências todas, né? Bom, por que leitura literária, gente? A leitura literária pode ser muito frutífera quando a abordagem de ensino-aprendizagem é adequada e libertadora. Assim diz o nosso querido mestre Paulo Freire. Então, por isso eu escolho trabalhar com a leitura literária já há muito tempo. E depois dessa pós-graduação na Irlanda, né, de gestão e liderança educacionais, eu resolvi reestruturar o meu projeto para melhorar ele e fazer com que ficasse ainda mais democrático, com que os alunos pudessem aproveitar ainda mais. E como eu fiz isso? Integrando liderança distribuída, articulando práticas pedagógicas de gestão colaborativa, fortalecendo a educação democrática, né, trazendo mais os alunos, a voz deles, e melhorando esse ensino de inglês como um espaço de transformação social, identitário e um diálogo intercultural real, um pouco mais palpável do que já tinha antes, né? Bom, o projeto sempre, desde o início, teve a base na BNCC e na Isocem. Eu sempre trabalhei norteada pela BNCC e a Isocem, né? Mas com uma abordagem diferente, através dos multiletramentos críticos, a aprendizagem intersemiótica, principalmente entre literatura e tecnologias, que foi o que eu sempre mesclei, né, em sala de aula, mas também entre outros, né? E a articulação entre currículo tradicional, transversal e digital. Bom, como eu aplico os multiletramentos críticos, que é a base, é o norte para esse projeto desde o início. Os multiletramentos críticos, para quem não conhece, foi cunhado esse termo pelo The New London Group, né, um grupo de professores britânicos que em 1996 decidiram
parar e pensar sobre o futuro da educação, né? Já que as tecnologias estavam, as novas tecnologias, ditas novas tecnologias, que hoje já não são tão novas, estavam avançando, né, e modificando muito, então a demanda modificava também de educação, né? Mudanças na educação eram necessárias. Então eles pararam para discutir sobre isso e eu penso que através desse combinado entre eles, né, nesse documento que eles geraram, vocês podem achar na internet também, os multiletramentos críticos do New London Group, né? Eles fizeram um manifesto e eles propõem uma educação que eu gosto muito, que a professora Batista da Silva defende como uma educação que promove a desconstrução de discursos cristalizados e o espaço para reflexão, né? Então, mas de forma real. E esse projeto, desde 2018, eu trago comigo com muito carinho. Então, vocês veem aí a foto do projeto, como eu chamo, embrionário ainda, né? Muito informal, e eu trabalhando com eles com já literatura e algumas adaptações, como filmes, por exemplo. Bom, pós e o multiculturalismo, eles estão extremamente linkados com os multiletamentos críticos, porque através da leitura literária, dos estudos da identidade, a gente pretende desenvolver aí um cidadão consciente desse novo mundo, né, da pluralidade que existe no mundo, né, e como transitam os conhecimentos nesse mundo. Então, quanto a isso, eu gosto muito do que a professora Perrone Moisés fala sobre valorizar o prazer e as emoções no ato da leitura. Então, eu trabalho com o incentivo ao gosto pela leitura, né? Mostrando para os alunos a quantidade de oportunidades e possibilidades que eles têm de ler, né? E que eles estão lendo o tempo todo, porque às vezes eles pensam que não leem, eu falo para eles assim, mas vocês não trocam mensagem pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Isso já é uma leitura. Então, tentando desenvolver esse gosto com os alunos. A leitura deve vir de todos e ir para todos. Isso é um pensamento meu que eu baseio nos ensinamentos de Gayatri Spivak, né? Essa ativista indiana, professora também, e cientista social, que diz que a solução do intelectual, e aí no campo da educação intelectual somos nós, educadores, né? É o deslize entre tornar o mecanismo visível, quer dizer, mostrar as técnicas, os mecanismos, as possibilidades que existem, né, de aprendizagem para os alunos, para os aprendizes, e o indivíduo vocal, quer dizer, criar um ambiente seguro, onde os alunos se sintam à vontade para contribuir com as ideias, com as opiniões deles, né? Bom, esse trabalho aqui que eu trouxe para ilustrar isso é um trabalho que a gente fez com a Sino Transpetro, no CIEP 329, onde trabalhava, e eles traziam, durante o período de pandemia mesmo, eles traziam ali presencial e também online alguns documentários sobre as meninas nigerianas que engravidavam e tinham que casar muito cedo, né? E aí eu mesclei textos ficcionais com não ficcionais através da Color Purple, da Alice Walker, né, que eu trabalhei texto tanto traduzido a cor púrpura quanto em inglês, alguns trechos com eles, aí eu trabalhava, orientava, e deu frutos muito positivos. Eu trouxe aí uma foto para mostrar para vocês de alguns textos gigantescos que os alunos decidiram fazer. Eu deixei eles à vontade para escolher como eles iriam falar sobre o que eles aprenderam nesse projeto. E aí alguns decidiram criar textos, né, críticos, ensaios, outros através de PowerPoint, enfim, deu muitos frutos interessantes. OSDI é uma metodologia chamada Open Spaces for Dialogue and Inquiry e os seus procedimentos. Como é que eu adaptei esses procedimentos da OSDI para nortear esse projeto desde o início, né? Vocês podem encontrar esse manual da OSDI na internet facilmente, digitando OSDI Metodologia de Ensino. E a OSDI, ela prima por uma educação, como ela já diz, de diálogo e de questionamento, né? Ela prima pelo questionamento do aluno, pelo questionamento do professor e
para nortear as atividades. Então, as técnicas para o ensino de leitura literária, segundo os preceitos da OSDI, trazem essa transição, que a gente traz o aluno, aí eu trouxe essa imagem para vocês verem, né, de uma leitura mais técnica, uma leitura mais mecânica, né, da decodificação, né, que é a leitura tradicional, trabalhando de diversas maneiras, né, com o Cereja nos propõe gêneros literários e narrativos, né, passando por uma leitura mais freiriana, né, que é essa leitura mais de mundo, a gente chama de leitura crítica, né, e aí a Tietseman Silva nos fala do papel do professor como leitor fruidor, esse professor que lança pontes, né? Como a Spivak nos fala também, né? Que torna o mecanismo visível. E até que o aluno consiga alcançar, né, gradualmente, a leitura mais crítica, como letramento crítico, né? Essa leitura que verifica o que há por trás, quais são as implicações, que faz um 360 no texto, né? Seja esse texto qual for. A gente trabalhando com multi-semiose, né? Com vários textos, como filmes, música, enfim. Então, ele sai dessa leitura mais mecânica, passa pela leitura freiriana, até que ele alcança essa leitura crítica. E as técnicas que eu ofereci, oportunizei, entre outras, né, para os alunos, não foram só essas, mas as principais para os alunos transformarem o que eles liam em produtos, né, de sentidos. Então, porque promover essa mudança do aluno conseguir utilizar o que ele leu como material para produzir o seu próprio sentido, usei Bakhtin, né, intertextualidade principalmente, Soares, quando nos sugere aí essa polifonia, quer dizer, as várias vozes, os alunos trabalhavam sempre em grupo, né? E Queiroz e Aguiar, que nos falam sobre as traduções intersemióticas, né? Sair ali do texto escrito para um texto visual, né? Como os filmes, as imagens. E aí eu propus aos alunos que criassem, né? Que recriassem, né, que adaptassem alguns contos de Edgar Allan Poe para filmes. E esse foi um projeto muito satisfatório, porque eles fizeram com quase nenhum recurso, né, na escola mesmo, filmes maravilhosos que eu convido vocês a visitarem. Depois eu vou mostrar para vocês, né, o link do nosso portfólio, onde eles postaram esses vídeos, e ficaram sensacionais esses filmes que eles produziram. Bom, trabalhei dentro dessa perspectiva não só com o Edgar Allan Poe, mas também com autores como Jane Austen, que tinha no próprio livro deles, né, escolar, uma... Aqui vocês podem ver no canto da tela, né, propondo essa atividade com o primeiro capítulo de Jane Austen. A gente trabalhou com adaptações para quadrinho, trabalhou com traduções dela, e o filme também, de 95, que eles gostaram muito, né? E a gente trabalhou isso, como vocês veem aí nas fotos. E a gente trabalhou através de temas discursivos, gêneros literários, tradução intersemiótica, como a gente também trabalhou com Edgar Allan Poe, né? William Joyce, que tem ali um livro, né, o Fantastic Flying Books of Mr. Lesmore. Nós trabalhamos com o filme também produzido pelo mesmo autor. William Joyce fez o livro e também produziu um curta de animação. E aí a gente trabalhou com o tema sinopse, que também era trazido no livro deles. Trabalhamos aí com técnicas de avaliação, todas sempre adaptadas pelo Visible Learning for Teachers, do professor John Hattie. E aí a gente trabalhou dentro disso com avaliações do professor, autoavaliações através de grupos, né, dos alunos, feedbacks orais e escritos, rodas de feedback, onde eles podiam conversar e dialogar sobre os trabalhos que eles estavam fazendo, instrução e avaliação por pares, né, eles conseguiam trabalhar, ensinarem uns aos outros, né. Aqui eu mostro uma ficha de quando a gente ficou totalmente online, e eles trabalharam com fichas para mostrar o que eles estavam fazendo nos clubes de leitura que eles montaram. Vou mostrar mais a seguir. O projeto antes, quando a gente estava totalmente online, a gente contou muito com a diretora Keila, maravilhosa, que nos oportunizou
abriu um espaço maravilhoso para que eu pudesse trabalhar de forma integral com os alunos, mesmo estando totalmente online, né? E eu mostro para vocês aí alguns prints de salas de aula, né? Através do Meet, do Google Meet, e aí a gente fez um trabalho de contextualização, de discussões e debate para a leitura literária. E aí eles montaram um clube de leitura e a gente utilizou uma plataforma de biblioteca digital, né, que é a Árvore de Livros, aonde 40 alunos foram contemplados, a diretora Keila conseguiu contratar para 40 alunos, e esses alunos se tornaram os mestres ali dos seus colegas que não tinham a plataforma. E aí eles disseminavam, faziam clube de leitura, faziam reuniões, e isso foi muito interessante. Já em 2021, a gente passou para o ensino híbrido, foi muito mais potente, porque eles puderam montar aqueles filmes, como eu mostrei para vocês anteriormente. E foi muito interessante esse trabalho. Aqui é o portfólio. Eu resolvi utilizar o Padlet para eles postarem, né, o que eles estavam fazendo, e eu também postar com algumas dicas, algumas ajudas para eles, orientações, e aí a gente foi se comunicando através do Padlet e também do Google Meet, e do Google Classroom também no total, né? Bom, o projeto reestruturado, então, finalmente. O que mudou, né, de lá para cá? Embrionário, lá em 2018, como eu mostrei para vocês, o modelo era hierárquico de liderança com baixa participação dos discentes. Né? A prática experimental de co-liderança em sala de aula ainda era muito informal, muito pequena. Eu conseguia fazer algumas coisas, mas não muito. Né? Em 2021, como eu falei para vocês, a gente ficou no ensino híbrido, né? Tinha algumas aulas na instituição de ensino, né, no CIEP 329, como eu falei para vocês. Então, a gente já teve uma micropolítica de redistribuição informal ainda, mas uma redistribuição maior da liderança pedagógica. Né? Eu conseguia fazer com que os alunos conseguissem participar mais. E aí, em 2025, quando eu retorno da Irlanda, né, já com um pouco mais de amadurecimento, principalmente da liderança distribuída, que foi o que me chamou muito a atenção lá, entre outros diversos aprendizados que a gente teve lá, foi a consolidação informal ainda, mais uma consolidação de práticas distribuídas de liderança visível, onde os alunos conseguiam me dar aula. Eu sentava, às vezes, para assistir as microaulas, para assistir as várias apresentações que eles já tinham muito mais autonomia para fazer. E aí, a Sala Maker, que a gente recebeu a Sala Maker no CIEP 329, né, quando ele se tornou integral, a gente utilizou muito mais depois que eu retornei da Irlanda a Sala Maker, porque eu conseguia fazer com que os alunos realmente criassem. Né? A gente tinha disponível para a gente ali 23 Chromebooks, onde eles podiam montar, eles criaram os próprios trabalhos, os próprios projetos, e aí eu propus para eles diversos projetos ali, onde eu ficava como orientadora mesmo, fluidora, e eles ficavam como alunos muito autônomos. Então, o peer-to-peer, né, essa educação por pares, funcionou muito bem ali na Sala Maker. A escola como espaço de encontro de diferentes visões de mundo, né, aconteceu ali. O confronto de tensão entre perspectivas culturais, e os alunos conseguiam discutir de forma produtiva, e a transformação e ressignificação de sentidos, né? Como nos orienta aí Terry Eagleton, Stuart Hall. As pesquisas, elas funcionaram muito melhor, tanto na sala maker, quanto também em sala de aula ou no auditório, onde eles gostavam muito de apresentar trabalho no auditório, né? Então, essa escola, professor e aluno, essa dinâmica mudou. A liderança distribuída, ela acabou propondo práticas coletivas, o poder compartilhado e a construção democrática da cultura escolar. Então, a gente conseguia montar junto um currículo. Pelo menos na sala de aula, ali o aluno se sentia responsável pela própria educação. Eu deixava eles bastante livres para eles me falarem o que eles queriam trabalhar dentro daquele determinado tema, dentro daquela determinada disciplina, né? OSDI e liderança distribuída, como eu adaptei, né? Então, aluno e currículo começaram a se encontrar. O aluno ele tem muito pouca, eu fui percebendo isso,
controle sobre esse currículo, né? Ele tem pouco contato com o currículo, na verdade, e nenhum controle. E aí eu deixava com que eles percebessem que eles podiam, dentro de sala de aula, ter um pouco mais de contato e controle. Apresentava para eles o currículo anual, ou semestral, e falava com eles, o que vocês querem trabalhar primeiro? Como vocês queriam trabalhar isso aqui? Deem dicas. Botava, às vezes, uma caixinha e falava assim, olha, coloquem as dicas e eu vou pegar as dicas mais interessantes e aí a gente vai trabalhar conforme vocês sugeriram. Então, a cultura escolar como dinâmica e construída por líderes e comunidade. Né? A comunidade escolar funcionava mais, participava mais. Liderança como prática cultural e simbólica, né? Ali eles conseguiram começar a ver que a escola ela pode ser sim uma micro sociedade, onde eles começam a ser preparados para serem seres mais ativos na sociedade. Mudanças curriculares e culturais exigem colaboração. E aí eu comecei a conversar muito com eles sobre isso. A consciência crítica deles, então, melhorou muito. Então, esse contexto sociocultural foi muito mais bem aplicado, discutido, e eles ganharam um pouco mais de consciência sobre, sobre o currículo, inclusive, né? E quanto o currículo pode afetar na vida deles. Bom, OSCE e liderança distribuída, os alunos e o currículo ainda. Então, a gente teve aí objetivos alcançados. E eu trago fotos para mostrar para vocês como os alunos conseguiram ter essa autonomia, né? Esse protagonismo, né? Essa palavra da vez, protagonismo. Os alunos protagonistas, eles são co-criadores do currículo escolar. Então, esses trabalhos, eles foram quem me deram a dica. A gente trabalhou com um game chamado Assassin's Creed, que também tem um filme, então a gente trabalhou essa interdisciplinaridade, essa multissemiose através do jogo, do filme, e aí como eles preferiam trabalhar. E aí eles pegaram temáticas, né? Que haviam, que eles conseguiram perceber, tanto história quanto outras coisas também. Alguns preferiam trabalhar com tecnologia, o que eles viam dentro daquele jogo, daquele filme, né? Daquela narrativa. A sala de aula como ambiente de movimento, o aluno ele fica em pé, ele circula, ele dá aula, ele pega o microfone. E isso é muito importante. A gente pode achar assim, às vezes, mas por que tem que levantar? E a gente sabe, porque quando a gente está estudando, na graduação, a gente já sabe que o aluno precisa desse movimento para se melhorar, para se construir enquanto cidadão, né? Então, a sala de aula, ela vira esse ambiente de movimento e o professor, ele se torna um orientador, né? Ele deixa de ser um protagonista. A OSDI e a liderança distribuída. Olha aí, esse projeto ele foi quase que 100% criado pelos alunos. Eu me senti uma orientadora mesmo. Isso foi na volta, nessa nova escola, não foi no 329, mas ela foi muito, muito interessante também. Os alunos criaram uma empresa, né? E essa empresa, eles tinham que criar a empresa numa feira de empreendedorismo na escola, e aí eles criaram essa empresa. Eu fui orientando eles, dando algumas dicas, falando, corrigir os textos, porque eles fizeram panfletos e fizeram também várias cartazes, né, para colar. E foi só isso que eu fiz, porque eles criaram, foi tudo da cabeça deles. A autonomia discente foi muito, muito trabalhada aí. Engajamento foi bem ampliado, isso foi visível. E a escola se tornou a comunidade sociocultural. Esses resultados são positivos. É claro que resultados sempre trazem também sua parte negativa, e a gente sabe, as partes negativas eu decidi não colocar aqui nos slides, porque a gente já sabe mais ou menos, né? Mas eu vou falar aqui com vocês que as de sempre, né? Poucos recursos, pouco suporte, muito difícil a gente desenvolver um projeto sem recurso e sem suporte, mas isso também faz com que os alunos tenham essa mentalidade de fazer, construir com pouco, que é possível, né? É difícil, mas é possível. Então, como resultado positivo, eu vi o crescente engajamento, isso foi muito visível, da leitura literária. Desde 2020, eu pude observar, né, a grande mudança até 2025. Então, o projeto ele fez crescer uma cultura escolar participativa, a ampliação da leitura literária, porque eles conseguiram perceber que eles não precisam
gostar dessa ou daquela leitura, desse ou daquele gênero. Eles podem ler através de vários gêneros, de várias formas, né? Então, essa multimodalidade textual ajudou muito. E é uma maior abertura para a criatividade e o diálogo cultural. Quando a gente se sente seguros, que ninguém vai debochar, que ninguém vai rir, né, das ideias e das opiniões deles, eu percebi que eles conseguem produzir e conseguem falar, conseguem atuar mais, né? Então aí eu coloquei um gráfico de 2020 para 2025, a gente teve um crescimento aí até 2023 significativo, porém nem tanto em 2025. Quando eu volto da Irlanda, eu percebo que com a liderança compartilhada, ele cresceu muito mais. Cresceu, os alunos de uma sala inteira participaram, porque a gente conseguia também mostrar para eles que eles não precisam participar dessa ou daquela forma. Eles podem participar, contribuir como eles podem, como eles querem e com os recursos que eles têm, os recursos internos, né, emocionais, cognitivos, enfim. Então, como conclusão, né, eu apresento para vocês aqui que a integração entre multiletramentos críticos e liderança distribuída configura um modelo pedagógico transformador, ao meu ver, no qual o ensino de inglês torna-se espaço de formação identitária e emancipatória. Né? Essa é uma última página aqui do The Fantastic Flying Books of Mr. Lesmore, William Joyce, que a gente trabalhou em sala de aula, né? E como considerações finais, eu pego emprestado essas palavras do professor Antônio Cândido, né? Que a sala de aula de literatura, como um ambiente de desaprendizagem, eu adoro essa palavra, né? De acesso e do direito à leitura, é o espaço de humanização, a experiência de outrar-se, né? De se ver no outro e de se ver como um indivíduo, que também é um outro, né? Então, como eu decidi agora compartilhar as minhas experiências? Eu decidi compartilhar através de um livro, né, que eu chamo esse livro de diálogo. Eu chamo esse livro de compartilhamento com outros professores, de discussão, porque eu acho essas discussões muito importantes, como eu falei no início, porque a gente precisa movimentar a educação, movimentar a leitura, movimentar a literatura para que ela seja sempre viva. Então, eu acho que através de um livro eu podia colocar as minhas experiências. Nesse livro eu coloquei essas experiências todas que eu vivi em sala de aula, os resultados, as minhas agruras também, né? O que teve de dificuldade. E, assim, gostaria muito de mostrar para vocês que é uma discussão, é um compartilhamento meu e que eu acho muito interessante isso. Eu comprei livros com a Solimar porque eu acho isso interessantíssimo, essa discussão, e eu devorei os livros dela e adorei, e eu aprendo com ela, e eu acho que a gente aprende assim, um com o outro, né? Nós, educadores. Essa é a bibliografia que eu utilizo para esse projeto todo, e agora o meu muito obrigado por vocês terem me ouvido. Vocês podem me encontrar nessas redes sociais, né? No meu LinkedIn, no meu e-mail, através do meu Instagram também. E é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Morgana. Eu estava aqui refletindo, né? Eu lembro de algumas das suas apresentações lá na Irlanda, que a gente teve a oportunidade de apresentar trabalhos acadêmicos, né? E sempre com muita riqueza. E você já falava muito desse projeto. Se você quiser parar de compartilhar sua tela, fica à vontade, Ok. tá? Você falava muito do seu projeto e que bacana ver o desdobramento com que, né, a nossa pós proporcionou e é uma riqueza. Então, o colega que está nos assistindo. Muitas vezes a gente, como professor, esquece que a gente é líder na nossa sala de aula e esse líder tem que, né, conhecer um pouquinho, pelo menos, de liderança, como você trouxe a liderança distribuída, e a diferença que faz quando um bom líder dá autonomia, né, para aquelas que estão ali trabalhando com ele. E seu trabalho esse é muito rico. Eu já quero ver o Padlet com mais calma, que eu lembro que você já tinha compartilhado, mas, né, a correria. E ver que você fez isso em tão pouco tempo, né? Porque nós retornamos meados de 2025, né? Então, que Fui botando alegria. em prática. É isso mesmo. Então, assim, quero agradecer a você por essa riqueza de apresentação, que eu acho que vale voltar e voltar, porque tem muita coisa rica. E você, né, professor, professora, diretor, coordenador, que está aqui
com a gente até o fim. Eu espero que você tenha saído daqui com mais um pouco desse saber para poder colocar na sua prática. E lembrando que tem mais 5 vídeos, então são 14 vídeos, então você tem do vídeo 10 até o 14. E eu espero contar com vocês. E façam seus comentários aqui, a gente sempre pede, né, ao nosso convidado que na semana, quando o vídeo vai ao ar, né, a gente avisa o nosso convidado para ele também estar de olho, responder por ali. E também, lógico, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe coisas boas com colegas seus da área da educação, porque o que a gente está querendo aqui é justamente compartilhar as coisas que a gente aprendeu na Irlanda, que nem todos têm essa oportunidade, por que não a gente compartilhar e fazer e praticar? Então, é esse o nosso objetivo. Então, beijo para vocês, pessoal, e até o próximo vídeo.